está ligado aí na cronologia do meu vídeo, com certeza já percebeu que esta amostra aqui foi fabricada de 80 a 81, ou seja, ela começou a ser utilizada da forma que está aqui em 1981. Então o projeto iniciado em 80 foi aprimorado até 81, onde chegou a esse nível aqui. De 81 a 83, nós temos este padrão de morsa aqui, tá? Que não fez muita diferença no conceito de facilitação do trabalho, tá? Se eu for comparar uma e outra, com certeza tanto uma quanto outra não me favorecem muito em recursos, mas consigo atar moscas boas e atei moscas boas. Nesta outra amostra aqui, feita em 1985, ela já traz recursos mais avançados do que essas duas aqui. Isso, com certeza, vocês aí vão reparar no vídeo de hoje, que a gente vai detalhando essas ferramentas. E com isso vocês vão pegando mais detalhes construtivos e usando a minha expertise para que vocês assim possam também, se quiserem criar suas ferramentas, se aproveitarem dessas Aqui dicas. nós temos a minha primeira jaw que eu fabriquei. Vocês podem ver aí que é uma peça bastante rústica, não é? Constituída por dois pedaços de barra de ferro, sem a devida têmpera, para assim poder trabalhar. Nada mais, nada menos, peguei uma barra de ferro chata, não é? Coloquei dois cravos de parafuso, ou seja, dois parafusos que assim travam essas duas peças, por não possuir então solda elétrica. E fiz um pequeno corte em ângulo para assim criar o acesso à parte dianteira da minha jaw, não é? Para criar a pinça ou a mandíbula. Com isso eu calibrava esta peça, mas notem que ela tem esse pequeno desconforto, descasamento e precisão de pressão aqui suficiente para manter aqui o anzol devidamente apoiado. Isto aqui, logicamente, seria o braço encaixado num braço da minha morsa que eu estava assim constituindo. Não satisfeito com essa, parti para uma peça inteira. Então peguei uma barra de ferro e tentei executar o processo de melhoria da minha jaw. Essa seria a minha segunda jaw. Esse furo então seria o furo de fixação no braço da sustentação da jaw. Esse furo seria para dilatar aqui e gerar então a facilitação desta pinça ter uma tensão de abertura, e quando assim eu solicitasse o parafuso, me manteria a pressão do anzol que assim trabalhasse aqui dentro. Também não foi uma peça fácil de se fazer, nem houve a têmpera para assim garantir a sua boa pinçação, digamos, da minha morsa, primeira morsa. Bom, com isso nós temos a terceira jaw, que já foi um pouco mais elaborada. Vocês podem observar aqui que ela já sofreu uma têmpera e possui então dois parafusos de regulagem, tá? Esses dois parafusos, nada mais, nada menos, não foram fabricados por mim, e sim reaproveitados de algum componente de abajur ou de algum eletrodoméstico. Então essa canopla aqui foram reaproveitadas. Nós vamos então observar que este parafuso aqui de trás, ele então, como foi fabricado, eu aproveitei esta canopla de bronze
e fixei esse parafuso dentro desta parte aqui, ó. Dá para ver que ele era um parafuso que tinha uma rosca e eu fiz um furo e criei uma rosca interna para colocar este parafuso aqui. E aí sim fiz um conjunto de canopla com parafuso. Aqui nós temos então uma borracha que faz e mantém duas peças trabalhando juntas. Nós vamos tirar esta borracha daqui. Com isso, este O-ring, ele faz o processo de trava. Eu escavei aqui um encaixe para melhor assim fixar. E esta parte aqui seria o parafuso de precisão, onde você consegue observar que a jaw vai se abrindo por uma questão de possuir uma mola interna. Ela tendo esta mola interna, ela expulsa e abre facilmente a boca da jaw, digamos assim. Nós vamos tirar então esse parafuso, que também foi uma canopla adaptada com um parafuso. Nós já vamos falar desse detalhe. E aqui nós temos então a parte interna da minha última jaw com a devida mola que dá esta tensão aqui de expulsão. Quanto mais eu mantenho apertado, esta mola se comprime. Quando eu abro, essa mola expulsa um lado do outro, favorecendo então que a jaw ela trabalhe pinçando mais facilmente. O que eu necessito então para fazer uma peça dessa? Uma, você ter um metal de uma boa qualidade. Duas, você ter que destemperar esse metal para poder cortar, trabalhar e ajustar. A terceira seria você retemperar para o metal ficar então duro o suficiente para servir de uma pinça forte que aguente o anzol aqui sem que amasse ou sofra algum dano na parte interna. Como vocês podem ver aqui, praticamente não tem dano algum, não é? Qual é a grande sacada aqui da fabricação de uma peça dessa, de uma jaw? É você ter que fazer a rosca na parte de cada peça. Aqui eu tenho rosca, aqui eu tenho só um pequeno engate do parafuso, para que na parte inferior eu coloque pressão nela. Nesta parte aqui eu não tenho rosca, ó, não tenho rosca, mas na parte oposta eu tenho rosca. Então eu vou ter rosca só deste lado. Então na verdade eu tenho rosca deste lado e deste lado, uma oposta à outra. E como é que eu faço esta rosca? Esta rosca então, ela tem que ser feita com um metal não temperado, ainda em processo de um metal macio. A ferramenta que eu precisei comprar foi esta aqui. Ela é chamada de rosca macho. Ela tem essas tarraxas machos aqui que vão fazer então a devida rosca interna na parte da furação. Obviamente que você vai ter que comprar o calibre indicado ou ideal para assim você fazer a sua furação. Existem maiores e menores. Aí vai depender da furação que você vai precisar. Isso é feito manualmente. Com o uso de uma furadeira, você pode furar então o metal e abrir a rosca gradativamente. Depois você leva para fazer a têmpera usando um padrão de fogueira com uma chama forte, induzindo o vento concentrado ali para a temperatura ficar bem alta. Um braseiro, por exemplo, faz facilmente. Quem tem a facilidade de ter um maçarico consegue também encandecer o metal a uma alta temperatura, 800 a 1000 graus mais ou menos, e com isso
dar o choque térmico em óleo queimado. Com isso você faz a têmpera do metal já assim devidamente feito todos os ajustes e as roscas necessárias, ok? Bom, a dial aqui está desmistificada. Vamos entender as últimas duas peças. Então, de uma chave de parafuso, fixei o parafuso que trava a minha dial no meu braço. E com isso eu consigo facilmente já ter o meu processo de morsa montado. Esta alavanca, então, aqui me possibilita o giro e mudança de posição deste braço e da dial, me favorecendo eu poder aplicar cola, materiais na parte inferior, mudança de ângulos ou até a trava deste conjunto aqui de braço e dial. É uma morsa muito simples, que eu ainda coloquei duas molas aqui para assim poder trazer os materiais fixos que eu não esteja utilizando na minha mosca naquele momento, ou alongamentos de caudas e afins que eu precise manter aqui acomodados sem que me atrapalhe muito na parte do meu atado, dependendo do que você assim precise, não é? Fazer ou compor na sua mosca. Bom, esta parte então da morsa estaria pronta. O que me faltou aqui? Faltou o anteparo de bobina ou de acessório para pinçar alguma peça que eu precise manter aqui ereta, para que assim eu consiga trabalhar alguma asa ou algum conjunto que eu precise envolver um chenille e eu não queira que fique caindo no meio do meu processo de atado. Para isso eu criei uma peça numa condição muito simples. Eu peguei uma barra de ferro e fiz alguns desgastes aqui para poder criar aqui a rotação, e um pedaço de uma chapa de ferro eu amassei na mesma condição de curvatura da minha haste, da minha morsa. Fiz com isso uma peça de canopla também reciclada para travar o giro e a altura, como também da mesma forma a outra regulagem aqui me possibilita o avanço e recuo no sentido horizontal ou vertical da peça. A gente monta esse conjunto de forma muito simples com a união de um parafuso que se encontra neste lado aqui, que vai transpassar e vai fixar essa peça aqui. Com isso nós temos um processo muito simples de se criar aqui uma fixação de um braço que pode ser para dois fins: o de sustentar a bobina ou de sustentar algum item ou algum componente que possa assim vir a me auxiliar. Fixado então através desse parafuso, esse conjunto de peças trabalha em volta da haste da morsa, facilitando então que eu possa subir ou descer e posicionar esta peça na angulatura que eu assim desejar, né? Me trazendo então o meu conforto. Com esse fechamento da canopla traseira aqui, eu tenho a peça fixa na altura que eu desejo, e com este parafuso de canopla aqui, eu tenho dois pontos de contato aqui transpassado, na vertical e horizontal. Aqui eu tenho um braço então de apoio que tem uma garra jacaré aqui. Isso me favorece colocar esta peça no sentido horizontal, travar, e com isso ter o apoio da bobina aqui, rotacionar para a posição que eu assim precise para não me atrapalhar aqui na área que eu esteja atando, como também eu posso mudar esta condição de braço aqui para um braço vertical, de forma assim a me favorecer a segurar ou pinçar algum item que esteja
aqui em cima da minha mosca, com o uso da garra jacaré, tá bom? Isso foi a minha primeira amostra e o primeiro conceito que eu assim criei para atar as minhas moscas. Olhando no ângulo de vocês aí, parece que eu tenho uma amostra só, mas tenho duas e com uma defasagem de 4 anos. Esta aqui então foi feita em 1981, finalizada então, e assim começou a ser utilizada. E esta em 1985, como a gente já assim citou. Dentre esta primeira, a segunda e a terceira, esta primeira me serviu de base para a melhoria da minha terceira amostra, seguindo então muito o conceito da engenharia que eu usei aqui, aprimorando na terceira amostra, não é? Bom, lembrando para vocês que esta jaw aqui e este braço, ele necessita então desta alavanca aqui ser modificada e solta, liberada, para que a outra mão assim posicione a posição que eu quero. E aí vou travar nesta posição e liberar as duas mãos e começar o meu atado. Olha a dificuldade que eu tenho no trabalho com esta morsa aqui, não é? Então, pensando em facilitar a angulatura de jaw que está travada, não é? Devido ao braço não ter articulação, devido a não ter uma manete de rotação, eu trouxe modificações para esta aqui. Apesar desta morsa encaixar na base desta aqui, que é bem menor, tá bom? A base, sendo uma base de meia polegada, ela aceita serem trocadas de base, ou seja, uma base mais pesada para uma base mais leve que eu possa transportar numa viagem, tá? Ambas são fáceis de se transportar. Desmontadas, cabem em qualquer espacinho aí na sua tralha de pesca. Bom, esta aqui então, que é de 85, nós vamos explicar um pouco mais, não só o funcionamento, como também o detalhe de construção dela. Tem alguns detalhes e alguns recursos bastante interessantes. Começando por esse ponto aqui, ó, que é uma canoplazinha, um parafuso que dá a liberdade então do giro da manivela de rotação. Então olha aqui, eu consigo atar, ó, e trabalhar aqui, ó, girando, aplicando material no anzol, não é? Esta aqui já não me possibilita fazer isso, nem esta outra aqui. Bom, esta vantagem então de travar com esse parafuso aqui, eu posso rotacionar e escolher a posição que eu assim queira trabalhar, tá? Eu posiciono e continuo trabalhando, posiciono e continuo trabalhando, posiciono e continuo trabalhando. Já essa aqui eu preciso travar. Outra coisa interessante também é esse parafuso aqui desta articulação do braço da jaw. Ou seja, ele pode bascular, como vocês podem ver aí, ó, ele bascula para que eu possa colocar anzóis altos ou anzóis bem pequenos, ou trabalhar em ângulos que assim me favoreçam a minha aplicação de materiais ou recursos, tá bom? Isto aqui foi um aprimoramento. Na parte interna da jaw, que muda um pouco do acabamento desta aqui, nós temos ainda um detalhe bastante interessante. 2 sulcos indicados para a melhor fixação do gap ou da curvatura do anzol, fazendo com que a jaw faça a fixação sem precisar sofrer nenhum dano, tá bom? Eu tenho 2 condições de anzóis aqui, que assim favorece e enriquece este padrão de jaw. A gente vai desmontar essa amostra aqui e vocês vão entender como ela foi feita com materiais muito baratos, reciclados e que funciona até hoje. Tá bom? É certo que eu posso dizer que um processo de morsa caseira bem feito possibilita o atado, digamos, de moscas de tamanhos bastante relevantes, um projeto do louva-a-Deus, não é? Realístico, colocado então nesta morsa que foi feita em 85.
ela me possibilita, então, favorecer atados complexos, como foi esse caso aqui, sem o menor problema, por me oferecer várias vantagens e recursos que eu assim necessito para atar uma mosca realística de tamanho bem grande ou até diminutas moscas que sejam simples também de atar. O conceito que eu quero passar para vocês aí é toda a engenharia que eu usei neste padrão de morsa, como também no padrão de outras ferramentas que são necessárias assim para complementar a nossa arte sobre anzóis. Com certeza você utilizando materiais reciclados, materiais inusitados, um pouco de conhecimento e pouco material de ferramenta, ou seja, você não vai precisar de grandes ferramentas para fazer e executar um processo laborativo deste padrão. Eu usei muito poucas ferramentas para fazer as minhas morsas e vou passar isso para vocês. Com certeza, esse know-how vocês vão acabar tirando proveito. E assim, a nossa arte de atar mosca pode e vai, com certeza, prosperar muito mais. A gente que não tem a condição de comprar uma ferramenta, mas tem habilidade, pode fazer a nossa ferramenta. E o sabor de fazer o atado na ferramenta que a gente construiu tem um outro peso e um outro valor agregado ao... Quem está gostando aí do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixe o comentário sobre o processo construtivo deste padrão de morsa, das outras ferramentas, o que vocês podem lá fazer o checklist no meu canal, compartilhar o vídeo nos grupos de atado, nos grupos de pesca, relacionado à pesca com mosca. Com certeza vai ser relevante para muita gente aprender a metodologia que eu usei. No próximo vídeo, então, a gente vai trazer essa morsa desmontada e detalhar como ela foi feita, quais materiais que eu utilizei, as técnicas, e assim vocês vão aprendendo. Um forte abraço aí para todos e vamos seguindo com o vídeo.